Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, algumas pessoas já me conhecem, tá? É, Eu queria falar um pouquinho, tá, a respeito do que acontece no, no sistema político-jurídico, né, do Brasil, tá? Pelo que eu acompanho, né, a mídia, a grande mídia, aí, os grandes jornais, certo? E acompanho o que algumas pessoas falam, né, a respeito do jogo político, né? E todo mundo sabe que esse jogo político que a gente vive hoje não é dos melhores, não é dos melhores, né? Então a cada dia que passa aí é uma notícia de corrupção, de pessoas envolvidas aí nas coisas mais ardilosas, nas coisas mais obscuras possíveis, né? Iniciando lá pelo presidente da República, tal, que é o Michel Temer, né? Então a questão que eu coloco aqui é a seguinte, né? Desde 2014 a gente vem passando por uma crise política que se agrava, né? Junto a essa crise política a gente tem também uma crise econômica, tá? E essa crise econômica e política parece que ela se agravou a partir de 2014, né? A partir de 2014, lá passando pelo impeachment da Dilma em 2016 e posteriormente ela vai ganhando uma proporção maior aí, justamente por conta do aparecimento de algumas coisas, né, que a nação não sabia, que as pessoas não sabiam, tá? E isso acabou gerando, né, um total descontentamento das pessoas com relação à política, né? A gente está aí em 2018 agora, ano de eleição, né? E vamos ver o que acontece, tá? Mas o que eu queria falar, pessoal, era com relação a como, né, o poder judiciário ele ainda enxerga, né, é, os trâmites jurídicos, como que isso acontece, tá? Então o que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte, que para quem conhece um pouquinho de história, já ouviu falar de Atenas, né? Sabe que em Atenas a democracia era representativa, ou melhor, era direta, né? As pessoas iam lá por conta própria, os cidadãos, que eram poucos, né, 10% da população, iam e eles próprios se representavam. Não tinha um representante para essas pessoas, elas mesmas se representavam, tá? Então o que aconteceu? Ao longo dos séculos, principalmente no século XVIII, surgiram teóricos, né, que falavam da necessidade da representação política. Ou seja, as pessoas elas precisavam, era a vontade do povo, era necessário ter um representante político. Tá? E esse representante ele deveria ser eleito pelo voto. Obviamente, por conta do crescimento da população, né, seria impossível, né, que a democracia acontecesse nos moldes de Atenas, né, da Grécia Antiga, por conta do tamanho da população. A população aumentou. Tá? Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que por conta dessa necessidade de representação, esses teóricos juristas, né, Montesquieu, Sayes, tá, dois franceses, aí, ambos do século XVIII, tal, eles vão elaborar formas, mecanismos de colocar o povo de lado, no entanto, vão precisar do povo para que o povo eleja os representantes, certo? Então, por exemplo, o Emmanuel Sayes, né, não sei se é assim que se pronuncia, ele foi um dos teóricos que elaborou a noção de que o povo vota para eleger os representantes da nação, sendo que a nação, esse termo abstrato, essa entidade abstrata, está deslocada da ideia de povo. É uma questão jurídica, né? Mas a nação é um termo maior, é um termo mais abstrato, que está deslocado da ideia do povo. Ou seja, o representante que foi eleito pelo povo não tem uma obrigação com o povo, mas sim com a nação. Então, são questões jurídicas. Então, o povo elege o representante por conta desse. E esse representante vai trabalhar pela nação, o que desvincula povo do seu representante. Tá? Então, isso é um entendimento jurídico. Tá? Se você pegar aí alguns manuais, né, alguns livros de direito constitucional, você vai perceber esse movimento aí. Tá? E isso, né, ao longo do tempo, foram sendo postuladas teorias, tá? Que enfatizavam essa desvinculação. Tá? É como se os representantes não tivessem é,
relação com o povo. É como se os representantes não fossem obrigados pelo povo, tá, a defender os direitos desse próprio povo, entendeu? Então isso existe no direito. Então parte do porquê existe esse movimento, né, que parece que a gente vê aí o Gilmar Mendes, né, sendo achincalhado nos aviões que ele frequenta, nos lugares que ele, até na Europa lá, né, ele não tem sossego. Então, em parte, é por causa desse entendimento jurídico, certo? Que existe no direito aí, tá? Isso é do século XIX, certo? Ou seja, parece que a gente parou no século XIX, né? Seria necessário uma moralização, né? Seria necessário que o direito se aproximasse mais aí das pessoas, no sentido de trazer à tona o que realmente, né, a representação, no sentido de trazer à tona moralizar um pouco a situação, porque senão a gente não aguenta, né? Então é isso, mas queria falar um pouco dessa situação, dessa tendência, dessa visualização que o direito, como o direito ainda, em partes, algumas doutrinas, em parte a doutrina do direito enxerga aí a, a relação representante e eleitor aí. Beleza? Pessoal, é isso aí, um grande abraço, até mais. Valeu.